Hoje é dia de aula de exercício, pessoal, sobre dependência e independência linear. Vamos lembrar então esses dois conceitos. Vamos considerar então o espaço vetorial V e um subconjunto do V, que é esse S aqui, e ele é formado pelos vetores 1, o 2 até o N. Eu vou dizer que esse conjunto S vai ser LI. Se toda vez que eu fizer a combinação nula, necessariamente os escalares alfa i vão ter que ser todos nulos. E eu vou dizer que o conjunto S é LD se eu conseguir escalares não todos nulos, pelo menos um é diferente de zero, de forma que eu tenha a combinação linear nula. Então vamos aos exercícios. Primeiro, vou considerar duas funções que são deriváveis até ordem infinita, contínuas, né, de R em R, e vou querer mostrar que elas são LI. Quais são essas duas funções? É e elevado a x e e elevado a menos x, aqui. Ok. E elas estão valendo e elevado a x para todo x em R, e aqui o g de x é elevado a menos x para todo x em R. Tá? Então, embora aqui eu pegue a f e a g no C infinito, né, eu tenho que definir ela para cada ponto do domínio, por isso a gente está determinando aqui para cada x nos reais. Ok, então eu vou considerar uma combinação linear que é exatamente a combinação linear nula dessas funções, e essa combinação linear nula, ela tem que valer para todo x. Então, num primeiro momento, eu poderia falar que eu preciso disso aqui, alfa f mais beta g tem que ser o quê? A função nula aqui. Mas essa igualdade, ela tem que ser satisfeita para todo o ponto do domínio, porque é assim que a gente define igualdade de funções. Elas têm que valer ponto a ponto a igualdade em cada ponto do domínio. Por isso que a gente vai pôr assim para cada x, e a gente está substituindo o f por e elevado a x e o g por e elevado a menos x. Tudo bem? Ok. Posto isso, em particular, eu consigo tomar um x específico, e aqui eu vou tomar um x igual a zero, por quê? Porque o x igual a zero me ajuda a obter informações sobre o alfa beta. Essa igualdade tem que valer para todo x. Em particular, eu tomo o x que eu quero. Qual x que eu quero? Eu quero o x igual a zero, porque aí eu fico com e elevado a zero, que é 1, e e elevado a menos zero, que também é 1. Então, eu vou obter uma informação do alfa e beta, que é essa daqui, ó. Me facilita muito a vida. E eu guardo essa informação porque eu vou usar isso. Ok, então, a gente tem essa igualdade que precisa valer para qualquer x do domínio, que são os reais, e eu vou usar agora aquela informação, que o beta é menos alfa. Então, se o beta é menos alfa, eu vou colocar o menos alfa aqui no lugar do beta, e vou obter isso aqui, ó. Já estou colocando o alfa em evidência, então vou colocar aqui menos alfa no lugar do beta, é esse menos aqui, ó, e já estou colocando o alfa em evidência. Quando eu tenho essa situação, que é um número vezes outro número igual a zero, isso vale ser e somente ser o A igual a zero ou o B igual a zero. A situação de A igual a zero ou B igual a zero, os dois podem ser zero ao mesmo tempo, tá? Não são mutuamente exclusivos. Então, eu estou com uma situação assim, eu estou com o alfa multiplicando tudo isso aqui, ó, e isso igualado a zero. Então, ou o alfa é zero, ou tudo isso aqui é zero. É isso que a gente vai escrever. Então, ou o alfa é zero, ou tudo isso aqui é zero. E o e elevado a menos x é 1 sobre e elevado a x. Aí eu tiro o mínimo aqui e obtenho isso aqui, mas esse e elevado a x eu posso
passar multiplicando aqui, vezes zero vai dar zero, então posso escrever dessa forma. Então, ou alfa é zero, ou isso aqui é zero, mas isso aqui ser zero é a mesma coisa que e elevado a 2x ser igual a 1, que é o que está escrito aqui. Só que essa igualdade aqui precisa valer para todo x. Isso é verdade? Não é. Portanto, só isso vai ser verdade. Então, eu vou ter alfa igual a zero aqui. Com isso, então, se o alfa é zero, e se lá no começo o beta era menos alfa, então o beta é zero, certo? Então, o que eu cheguei? Que o alfa é zero e o beta é zero. Então, os dois escalares envolvidos naquela combinação nula são necessariamente zero. Portanto, eu tenho que as funções iniciais são LI. Então, alfa e beta são zero, portanto, essas funções vão ser LI. Tá bom, vamos fazer agora um outro exercício e a gente vai fazer de forma análoga. Vamos pegar agora 3 funções definidas nos reais a valores reais. Quais são essas funções? É o seno, o cosseno e a função identidade, tá? Que ela é, aqui, leva um t no t para todo t, isso aqui, pertencente aos reais. Então, eu quero provar que essas 3 funções são LI. Eu vou colocar, lembrando aqui, é sempre t, tá? Não é x. Vou fazer a combinação linear nula aqui das 3 funções, a f, a g e a h, e isso tem que valer para todo ponto do domínio dessas 3 funções, que são os reais. Como tem que valer para todo t, o que eu posso fazer? Como no exercício 1, eu posso pegar t's específicos para tirar informações sobre o alfa, o beta e o gama. E é isso que eu vou fazer. Então, vamos lá, continuando a corrigir aqui, colocar t em lugar de x. Se o t for zero, olha lá, eu tenho zero aqui, cosseno de zero, que é 1, certo? E seno de zero, que é zero. Então, aqui vai ficar zero, beta vezes 1, que é beta, e aqui é zero. Então, eu tenho isso aqui, beta é zero. Já obtive isso. E se o t for π sobre 2, o que a gente tem? O seno de π sobre 2 é 1, o cosseno de π sobre 2 é 0, e aqui eu vou ter π sobre 2. Então, eu vou obter isso aqui. Ó. Então, eu já tenho duas informações. Eu tenho a informação que o beta é 0 e o alfa é menos gama vezes π sobre 2. Vou pegar essas duas informações e agora jogar de novo na minha combinação linear nula. Ó, vou pegar essas duas informações e colocar aqui. Então, eu vou jogar aqui e vou obter isso. Olha, eu coloquei no lugar do alfa isso aqui, ó, no lugar do alfa aqui, por quê? Porque o alfa é menos gama vezes π sobre 2, o beta é 0, então essa parte desaparece e vai ficar gama vezes t, que é isso aqui que está escrito aqui, para qualquer t. Isso tem que valer para qualquer t. Aqui eu observo, então, que eu consigo colocar o gama em evidência, estou colocando o gama em evidência aqui, então eu tenho o gama multiplicado por isso aqui, tem que dar 0. Então, de novo, como a gente fez no exercício 1, ou o gama é 0, ou tudo isso aqui é 0, que é o que a gente vai escrever aqui, ó. Ou o gama é 0, ou tudo isso aqui é 0. Mas isso aqui ser 0, isso aqui tem que ser 0 para todo t real. Só que isso não é verdade, né? Ele pode ser 0 para algum t, mas não para todos os t's. Então, a única situação que a gente fica é que o gama é 0 necessariamente. Se o gama é 0 necessariamente, a gente volta aqui, ó, coloca 0 aqui e o alfa vai ser 0. E a gente já tinha que o beta era 0. Portanto, alfa, beta e gama são 0. Ou seja, os 3 escalares da nossa combinação linear nula, esses 3 aqui, ó, estão dando 0. Com isso, aquelas nossas 3 funções iniciais, elas são LI, que é o que está escrito aqui.
Ok, agora vamos considerar uma outra situação. A gente tem duas funções contínuas definidas no intervalo AB, a valores em R, e elas têm derivada primeira contínua. E vamos supor que exista um x0 que está nesse intervalo aberto aqui, de forma que f calculada no x0 vezes a derivada da g calculada no x0 seja diferente da derivada da f calculada no x0 vezes a g calculada no x0. Quando a gente tiver isso, a gente vai querer mostrar que essas duas funções são LI. Diferente do que a gente fez no exercício 1 e 2, que a gente montou a combinação linear nula e mostrou que os escalares envolvidos eram zero necessariamente, aqui a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai supor que o F e G não são LI, portanto, eles são LD. E aí a gente vai querer chegar numa contradição para então afirmar que eles precisam sim ser LI. Então vamos lá, vamos supor que eles sejam LD. Se eles são LD, o que a gente consegue? Quando a gente faz a combinação linear nula, a gente consegue pelo menos um deles não nulo, um dos escalares. Então, eu consigo escalares não todos nulos, de forma que eu tenha a combinação linear nula. Tá bom. Vamos supor, então, que um deles, que é não nulo, ou alfa e o beta, vamos supor primeiro que o alfa é não nulo, e vamos ver o que acontece. E daí, de forma análoga, a gente pode fazer tudo na situação do beta não nulo. Então, supondo o alfa não nulo, aqui eu posso isolar o f de x, então essa igualdade vai implicar, isolo aqui o f de x, e eu posso ter o alfa aqui como denominador, porque se alfa é não nulo, existe o inverso de alfa, que é 1 sobre alfa, tá? Então eu tenho essa situação aqui. E daí, se eu derivar dos dois lados aqui, esse escalar aqui, ó, menos beta sobre alfa, sai para fora da derivada, que é uma transformação linear, então o f' de x vai ser menos beta sobre alfa, g' de x. Então, derivei dos dois lados aqui e obtive essa equação laranja. Tudo bem. Agora o que eu vou fazer? O f vezes o g' vai ser o quê? No lugar do f de x, eu vou pôr esse valor aqui, ó. Tá? Azul, eu vou trazer aqui, ó, no lugar do f de x. E continuo copiando o g' de x aqui. Por outro lado, quando eu fizer essa conta, f' de x vezes g de x, no lugar do f', eu vou trazer aqui, ó, o f' é isso aqui, eu vou colocar essa parte laranja aqui no lugar do f' e copio o g de x. Então, observa, eu tenho essas duas igualdades, e aí, isso aqui dá isso aqui, que é, ó, isso aqui é esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui, que é esse pedaço aqui, tá dando a mesma coisa. Ó, tá vendo? Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Portanto, f de x, g' de x é igual a f' de x, g de x. Mas isso vale para todo x, a gente chegou a essa conclusão. Só que na nossa hipótese estava falando que a gente tinha um x0 que isso não valia. Então a gente está contradizendo a nossa hipótese, portanto estamos chegando num absurdo aqui. Portanto, necessariamente aquelas duas funções são LI. E a gente pode fazer todo esse pensamento para a situação que o beta é diferente de zero, de forma análoga. E aí a gente chega ao mesmo tipo de conclusão, que as duas funções iniciais, a f e a g, precisam ser LI, tá? Então, o que a gente fez? No exercício 1 e 2, a gente provou diretamente
que as funções envolvidas eram LI, e no exercício 3, a gente está supondo que elas são LD, chega em alguma coisa contraditória, para então dizer que elas não são LD, elas são LI. Agora vamos considerar a seguinte situação de matrizes. Nós vamos pegar um M, que não é a matriz nula, mas essa M é uma matriz simétrica, e um N, que não é a matriz nula, mas é uma matriz antissimétrica. E essas duas matrizes estão no espaço de matrizes 3x3 com entradas reais. Eu quero mostrar que a M e a N são LI. Ok, vamos fazer o seguinte, a gente sabe que se M é simétrica, então a transposta é igual a ela. E se a N é antissimétrica, então a transposta é menos ela. Tá bom. Lembramos também que quando eu tenho a lambda vezes uma matriz A qualquer, a transposta disso, eu posso sair com o lambda aqui para fora, e essa igualdade para qualquer escalar lambda e qualquer matriz no espaço M3. Com essas três propriedades na cabeça, nós vamos pensar no seguinte. Vou supor que o M e o N são LD. Então, se eu estou supondo que são LD, eu quero chegar em alguma coisa que contradiga, uma contradição, algum absurdo, tá? Então, se eles são LD, existem escalares, não todos nulos, digamos, alfa, que seja não nulo. Digamos, alfa não nulo, porque daí eu posso fazer a mesma situação para o beta não nulo. Então, eu divido em dois casos. Primeiro, eu considero alfa não nulo, depois faço tudo a mesma coisa com o beta não nulo. Mas, se a gente está fazendo uma situação e a outra é análoga, basta que a gente faça uma delas e a outra segue de forma igual. A nossa situação agora é que alfa não é um nulo. Então, tá, eu tenho a combinação linear nula, que está dando o nulo do espaço vetorial, e o nulo do nosso espaço vetorial é a matriz 3x3, que é zero em todas as entradas, que é esse O aqui, tá? Então, se o alfa é não nulo, eu posso escrever o M dessa forma que sim, certo? Porque a gente tem propriedades de espaço vetorial que fazem com que a gente consiga escrever e isolar a matriz M dessa forma. E, portanto, então, quando eu fizer a transposta dessa, vai ser a transposta dessa, que eu posso tirar o escalar para fora, conforme a terceira propriedade no slide anterior. Só que esse menos com esse N transposto, por causa do N ser uma matriz antissimétrica, é igual a N. Por outro lado, a gente sabe que MT ou não, e o N aqui, ele é menos M. Por quê? Porque a gente está colocando essa igualdade aqui no finzinho, ó. Isso aqui. Então, a gente está obtendo o quê? O M transposto é menos M. Mas a gente sabe que o M é simétrico. Então, se o M é simétrico, M é M transposto, certo? Então, o M transposto é M e menos M ao mesmo tempo. Então, necessariamente, o M vai ser a matriz nula, mas a gente tinha, por hipótese, o M e o N não são a matriz nula. Então, é uma contradição. Portanto, M e N precisam ser LI. Da mesma forma, a gente faz um argumento de que se o beta for diferente de zero, a gente chega numa questão análoga. Então, se o beta é diferente de zero, então eu consigo isolar o N dessa forma, e aí o N transposto, a gente vai fazer transposto desse lado, vai ser igual ao transposto desse lado, e eu posso tirar o menos alfa sobre beta como escalar para fora,
da matriz transposta e fica só o M transposto. E aí o M transposto, ele é igual ao M, porque o M é uma matriz simétrica, e essa igualdade aqui é exatamente isso aqui, ó. Então, o que a gente está chegando? Que o N transposto é N. Bom, mas a gente sabe também que o N transposto é menos N, porque o N é antissimétrico. Então, a gente está chegando à conclusão que N é igual a menos N. Mas isso só é verdade se o N for zero. E aí contradiz a nossa hipótese, que era de que o N é não nulo, não é a matriz nula. Portanto, então, não vale dizer que o M e N são LD, eles são LI, tá? Agora a gente vai considerar a situação onde a gente tem uma matriz fixa, que ela é N por N, com entradas em R, e vetores coluna. Eles estão no espaço de matrizes que são N por 1, ou seja, N linhas e uma coluna, então eu posso considerar esses vetores como coluna. Vou mostrar que se esses vetores aqui, coluna, forem LI, lembrando então, A vezes o 1, olha, ela é N por N, vezes um vetor que é N por 1, vai dar um vetor coluna N por 1. Se esses A, o 1, A, o 2, até A, o R forem LI, então o 1, o 2 até o R também serão LI. E a gente vai, então, considerar primeiro esse Ozinho, ou esse zero aqui, como elemento neutro do MN por 1, ou seja, é um vetor coluna onde tem zero em todas as entradas. E vou supor que o 1, o 2 até o R sejam LD em vez de LI, que é o que eu quero chegar, certo? Então, vou supor que são LD e vou chegar numa contradição. Se esses vetores são LD, então existem escalares não todos nulos, de forma que eu faço aqui a combinação linear nula. E pelo menos um desses alfa I não é zero. Tá, eu vou guardar isso em mente e vou observar o seguinte. Soma de alfa I a o I, como esse A aqui independe do I, eu posso colocar ele em evidência aqui com as minhas propriedades dos espaços vetoriais envolvidos aqui. Vou colocar aqui para fora, olha. Vou pegar esse UI e escrever em azulzinho aqui, e aí eu reconheço que essa parte aqui é exatamente, pelo slide anterior, esse vetor coluna que é zero em tudo. E A vezes esse nulo vai dar o nulo, a matriz vetor coluna nulo. Com isso, o que eu obtive? Eu obtive isso aqui, essa igualdade, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Mas essa igualdade está me falando o quê? Eu tenho escalares não todos nulos e uma combinação linear nula. Quer dizer que esses vetores aqui, eles são LD. Só que isso contradiz a hipótese, porque por hipótese esses vetores eram LI. Portanto, como contradiz a hipótese, necessariamente aquilo que a gente supôs que era verdadeiro não é verdadeiro, é falso. Portanto, os vetores o1, o 2 até o R vão ser LI. Agora vamos considerar dois vetores no espaço de funções no espaço vetorial V, que é funções cartesiano funções, então a gente está aqui com pares ordenados de funções, e a gente quer mostrar que esses dois pares são LI. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a combinação linear nula. Então, para essa combinação linear nula, a gente está tomando aqui escalares. Para a gente provar que esses dois pares são LI, a gente precisa mostrar que tanto esse alfa aqui quanto esse beta aqui são zero.
Mas essa igualdade aqui equivale a dizer que, com relação à primeira coordenada, então eu tenho alfa vezes cosseno, beta vezes menos seno, dá a função nula, mas isso tem que valer para todo ponto do domínio, que é o R, então tem que valer para todo θ do R, que é o que está escrito aqui. E a mesma coisa na segunda coordenada, alfa vezes seno e beta vezes cosseno tem que dar a função nula, e isso é verdade ponto a ponto, que é a definição de igualdade de funções, por exemplo. Então, isso aqui tem que valer para todo θ nos reais. Só que aí a gente olha para esse sistema de duas equações, e isso é verdade se somente se o alfa e o beta são os dois zeros. Por quê? Porque o determinante desses coeficientes aqui vai ser um que é diferente de zero. Então, a única solução desse sistema de equações é a solução trivial, ou seja, alfa e beta ao mesmo tempo nulos. Com isso, então, a gente mostrou que o alfa e o beta são nulos e, portanto, esses pares são LI. Vamos para o exercício 7. Mostra que se o subconjunto de vetores UVW de um espaço vetorial V for LI, o mesmo vai acontecer com o subconjunto U mais V, U mais W e V mais W. Ok. A gente vai querer mostrar, então, que esse triozinho aqui é LI. Vamos fazer uma combinação linear nula deles. Aqui, então, a gente está usando escalares alfa, beta e gama para mostrar que esses em cor vermelho escuro são LI. A gente precisa mostrar que o alfa, beta e gama são zero, certo? São zero os três ao mesmo tempo. Ok, então a gente pode reescrever isso aqui dessa forma, colocando o U, o V e o W em evidência. Então, por exemplo, alfa vezes U e o beta vezes U, eu ponho o U em evidência, fica alfa e beta, que nem está aqui, e assim por diante, né? Então, estou só reescrevendo isso dessa forma, usando propriedades de espaço vetorial V aqui. Mas a gente sabe que esses três caras aqui, eles são LI. Olha, eles estão aqui, ó. U, V e W. E eu estou fazendo aqui uma combinação linear deles, que é a combinação nula. Se esses três caras são LI, os coeficientes que estão multiplicando, coeficientes não, esses escalares que estão multiplicando, eles têm que ser necessariamente nulo. Então, esses que eu coloquei na bolinha aqui, tem que dar zero, necessariamente. Então, vamos lá. Como esses caras são LI, e eu fiz uma combinação linear nula, necessariamente, esses caras aqui, coeficientes dessa equação, eles têm que dar zero. Com isso, então, eu tenho que isso é zero, isso é zero, isso é zero, e eu vou ter um sistema de três equações aqui, onde eu vou obter que, por exemplo, alfa é menos beta, alfa também é menos gama, beta é menos gama, e com isso eu obtenho que o alfa, beta e gama são necessariamente nulos. E, portanto, os nossos vetores naquele vermelho escuro, eles são LI. E com isso, então, a gente acaba essa aula de exercício. Espero que vocês tenham entendido que eu consigo mostrar que um conjunto LI, tanto começando a fazer a combinação linear nula e mostrando que os escalares envolvidos são todos nulos, quanto supondo que eles são LD e chegando em alguma contradição, e, portanto, concluindo que eles precisam ser LI. Tá? São essas duas formas que a gente mostrou na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, pessoal.